Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, um gigante gasoso com tempestades colossais, uma atmosfera tóxica e uma gravidade brutal. Mas e se, por algum motivo, um ser humano fosse jogado diretamente em Júpiter? O que aconteceria com seu corpo nos primeiros 5 segundos? A resposta é simples. Morte quase imediata. Mas o processo, segundo por segundo, é um verdadeiro pesadelo da física e da biologia. Ao cruzar a fronteira da atmosfera superior de Júpiter, você não encontraria um solo firme, nem uma base onde pudesse pousar. O planeta é um gigante gasoso, o que significa que, tecnicamente, não há uma superfície para ficar de pé. Assim que seu corpo entra nesse ambiente, ele começa a cair sem controle, sendo puxado pela imensa gravidade do planeta. Júpiter é 318 vezes mais massivo que a Terra e sua gravidade é aproximadamente 2,5 vezes mais forte. Isso significa que se você pesa 70 quilos na Terra, lá seu corpo sofreria a força equivalente a quase 180 quilos. Esse aumento súbito de peso afeta tudo: músculos, articulações, sistema circulatório, pulmões. Seu corpo, despreparado para suportar essa pressão extra, começaria a entrar em colapso. Mas isso é só o começo. Você está em queda livre em um ambiente extremamente denso e hostil, sendo acelerado a velocidades cada vez maiores. Diferente de uma queda na Terra, onde o ar oferece resistência, em Júpiter o ar vai se tornando cada vez mais espesso, dificultando a queda, mas ao mesmo tempo comprimindo você. A gravidade intensa começa a puxar o sangue para as extremidades, seu coração se esforça para bombear contra essa força, e há grandes chances de que seus vasos sanguíneos comecem a romper. Já no primeiro segundo, seus tímpanos estouram com a mudança brusca de pressão, e seus pulmões dão os primeiros sinais de falência. Não há direção, não há som, apenas a sensação de estar sendo engolido por uma força maior do que tudo o que você já experimentou. A queda continua. Seu corpo penetra nas camadas médias da atmosfera de Júpiter, uma mistura turbulenta e letal de gases. Não há oxigênio. O ar, se é que se pode chamar assim, é composto por hidrogênio molecular, hélio, amônia, metano e traços de vapor de água. Respirar. Impossível. Se por algum instinto você tentasse puxar o ar, mesmo que por reflexo, seria o fim imediato. As moléculas de amônia queimariam suas vias respiratórias, garganta, traqueia e pulmões, causando lesões internas severas em milésimos de segundo. A ausência total de oxigênio causaria asfixia rápida, e a concentração de gases tóxicos garantiria que a morte cerebral acontecesse quase ao mesmo tempo. Além disso, a pressão continua aumentando a cada metro de queda. Os gases ao redor se tornam mais densos e sua composição se torna cada vez mais hostil ao organismo humano. A pele começaria a coçar, depois a queimar, até começar a se desprender. A exposição ao metano, à amônia e as temperaturas que já começam a subir torna a dor insuportável. Isso, claro, se você ainda estivesse consciente, o que é pouco provável. Antes mesmo do segundo terminar, seu corpo já estaria completamente desorientado, com múltiplas falhas sistêmicas. A retina poderia se desprender com a pressão. O coração falharia, tentando compensar a falta de oxigênio e a força gravitacional. Seu cérebro, sem suprimento adequado de sangue e ar, apagaria. Você não está apenas caindo em um planeta, você está sendo destruído célula por célula, em uma atmosfera que nunca foi feita para sustentar qualquer forma de vida como conhecemos. Você continua caindo. O que antes parecia insuportável, agora se transforma em algo incompreensível. Em questão de poucos segundos, você já atravessou as camadas mais externas da atmosfera jupiteriana e começa a se aprofundar em regiões onde a pressão é centenas de vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra. Para efeito de comparação, no fundo do oceano terrestre, a pressão pode esmagar até submarinos mal projetados. Em Júpiter, a pressão nesse ponto da queda é milhares de vezes mais intensa. Tecnicamente, você já estaria morto, mas seu corpo continua reagindo ao ambiente, ou melhor, sendo destruído por ele. As estruturas celulares já colapsaram. Os órgãos internos estão sendo comprimidos como frutas esmagadas por toneladas. Ossos que antes sustentavam seu corpo são forçados a se curvar
até quebrarem. Sangue e fluidos internos não conseguem mais circular. Eles são empurrados para cavidades onde não deveriam estar. A essa altura, qualquer tentativa humana de resistir ou sobreviver seria absurda. Nem robôs enviados da Terra aguentam chegar tão fundo. Sondas como a Galileu e a Juno coletaram dados apenas das camadas superiores, antes de serem destruídas. Nenhuma tecnologia atual conseguiria resistir a esse ambiente. Além da pressão extrema, agora o calor entra em cena. Ao contrário do que se imagina, Júpiter não é frio em todas as camadas. Quanto mais fundo se vai, mais quente o ambiente se torna. Isso acontece porque o planeta emite mais energia do que recebe do Sol. Devido ao calor interno gerado por sua própria contração gravitacional, nesse estágio da queda, a temperatura já ultrapassou 300 graus Celsius. Isso significa que qualquer vestígio de tecido humano que ainda existia está sendo literalmente cozido. Gordura corporal começa a derreter. A carne é cozida viva, sem pele para protegê-la. Os olhos evaporam. Os nervos queimam. A dor não existe mais. O cérebro já foi desligado há muito tempo, mas o corpo, agora reduzido a uma massa disforme de matéria orgânica, continua sendo cozido, derretido, esmagado, e o calor só aumenta. Caso um pedaço de metal da sua roupa ou equipamento ainda existisse nesse ponto, ele começaria a se deformar rapidamente. Os materiais começariam a perder a estrutura molecular. Você estaria entrando em uma região onde a matéria como conhecemos deixa de existir em seu estado comum. Agora você chega ao quinto segundo. E com ele, a fase final da sua existência física. A essa profundidade, a pressão e o calor são tão intensos que não existe mais nada reconhecível como corpo. Tudo foi transformado em uma mistura de gases, vapores e resíduos moleculares que se dissolvem no ambiente hostil de Júpiter. E aí, essa altura, até as partículas que formavam suas células começam a se separar. Qualquer molécula orgânica que ainda resistia à destruição é quebrada pela força gravitacional e pela energia térmica absurda. Tecnicamente, você não existe mais. Seu corpo não foi simplesmente destruído. Ele foi absorvido, incorporado às nuvens densas e eternamente agitadas de um planeta que não tem fim visível. Não existe solo, não existe limite, você continua caindo como uma partícula entre trilhões. Esses 5 segundos foram suficientes para que todo o seu ser fosse desmontado pela força de um mundo que nunca foi feito para a vida.